Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Que prazer, que alegria poder estar com vocês nesta noite, onde já estamos sentindo, desde a hora que cheguei aqui, a graça de Deus sobre este lugar. Glória a Deus, verdadeiramente o Senhor está aqui. Amém? Meu coração se alegra e eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá nesta noite de poder estar aqui para falar da sua santa palavra. Há 2 meses atrás eu estava numa UTI, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Aleluia, e Ele me arrancou de lá. Aleluia. E de estar aqui viva e poder pregar a palavra do Senhor, o meu coração explode de alegria nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Moisés, da irmã Michele, esse casal que a gente ama tanto, tem um carinho tão especial por eles, e receber esse convite para estar aqui foi uma alegria muito grande. Eu entendi que a gente pregaria online. Pastor Moisés disse: irmã Sara, a vigília é só online. Só os cantores e pregadores. Eu imaginei que cada um ia cantar da sua casa e eu ia pregar de casa. E já estava uma congregação lá na minha casa, irmãos. Um tripé pronto já para colocar o celular, bem tranquila, sentada no sofá com a Bíblia na mão. Daqui a pouco eu recebo a mensagem dele: ô Santa, tem janta aqui? E nós estamos te esperando. Eu disse: não me assusta, pastor. O senhor está brincando comigo? Não, corre para cá. Crente é assim, né, irmão? E aí o pastor fala, a gente obedece, né? E Deus deu graça e nós chegamos a tempo. Meu esposo é uma bênção de Deus. E Jesus me deu um marido abençoado. Ele é motorista profissional. E hoje ele botou todas as habilidades dele nessa 101. E foi maravilhoso. E nós estamos aqui, é claro que aqui presencialmente, né? Podendo olhar os irmãos que estão aqui, né? Os que fazem parte aqui do Bom Samaritano, é muito melhor, né? Dá uma saudade na gente, né, irmãos? De estar reunido, estar em igreja. E eu estou muito feliz de poder estar aqui. E te convido nessa noite a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, de número 78 e o verso 29. Salmos, de número 78 e o verso 29. Enquanto você encontra, eu quero mandar um abraço a todos os irmãos e irmãs que nos conhecem, que oram por nós, esse Brasil e fora dele, que clamou a Deus pela minha vida. E eu estou aqui para dizer que Jesus é maravilhoso e Ele ouve a oração do seu povo. Mandar um abraço especialmente para minha filha Raquel, para os meus sobrinhos, pastor Marcelo, Elisana, que estão lá nos assistindo, para todos os irmãos que estão na congregação nos assistindo. Deus abençoe vocês. E também nossos amigos, irmão Gilmar, a irmã Joyce lá de Porto Alegre, a Aline lá de Erechim, pastor Geraldino, pastor presidente da Convenção do Rio Grande do Sul, pessoas que a gente ama, estão sempre orando por nós, que Deus abençoe. Se você achou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Salmos de número 78 e o verso de número 24, perdoe, não é 29, é 24. 78 e 24, que diz assim: e mandou sobre eles o maná do céu, e lhes deu a comer o pão do céu. E o homem comeu da comida dos anjos, e ele lhes enviou alimento para que ficassem saciados. Só vire a folha da sua Bíblia, Salmo de número 80, e o verso de número 5, que diz assim: tu os alimentaste com pão de lágrimas, e deste-lhes lágrima para beber em grande abundância. Você pode sentar-se adorando e glorificando o nome do Senhor que está aqui. E eu sempre disse e sempre vou dizer, enquanto o Senhor me der vida e saúde, que glória a Deus, aleluia, línguas estranhas jamais vai atrapalhar um pregador, uma pregadora pentecostal. Então você tem liberdade nessa noite, enquanto eu ministro a palavra do Senhor, de adorá-lo, de bendizê-lo, porque Ele é maravilhoso e Ele merece ser adorado e glorificado.
Quando nós olhamos para essa palavra e ao pedir ao Senhor uma palavra para esta noite, esses dois textos vieram ao meu coração e eu não pude fugir deles. Pão do céu e pão de lágrimas. Pão do céu é uma maravilha. Quem não gosta de pão do céu? E eu digo sempre que aqui existem duas dietas que Deus dá ao seu povo, é Ele que dá. Não é, o pão de lágrimas não é coisa do capiroto, não. Vem da mesma padaria que vem o pão do céu. O pão do céu é a dieta normal dos filhos de Deus. E o pão de lágrimas é uma dieta especial, é um processo, é o tempo, é a fase. Ninguém come pão de lágrimas a vida toda. Normalmente nós comemos pão do céu. Mas tem momento que Ele vai nos permitir o pão de lágrimas. E o pão de lágrimas, ele é pedagógico. O pão de lágrimas, ele traz lições que muitas vezes a gente não aprende com o pão do céu. Porque o pão do céu, ele é maravilhoso, ele é glorioso. É aquele momento que o nosso coração está alegre, é aquele momento que a gente está vivendo o cumprimento da promessa de Deus, é aquele momento que a gente tem saúde, é aquele momento que você tem vontade de adorar a Deus, é aquele momento que a gente às vezes acorda pulando num pé só, dando glória misturado com aleluia, a nossa alma está feliz, nós estamos contentes, e de repente, quando a gente menos espera, aparece uma fase na nossa vida de pão de lágrimas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que Deus deu uma freada, digamos assim, na população mundial, um tempo diferente, um tempo que pegou todos nós de surpresa. Deus não, porque Ele não se surpreende com nada. A Bíblia diz que Ele conhece o fim antes do começo. Então, Ele já conhece o final de como essa pandemia vai terminar, se é que vai terminar ou não. A gente fica na expectativa, o homem cria expectativa, as projeções foram feitas, mas muitas delas já caíram por terra. Quando começou a pandemia no mês de março, a projeção era que junho, julho já ia dar uma melhorada, os eventos voltariam, depois foi para mais final de ano, e disseram que quando começasse 2021 já estaria todo mundo mais tranquilo, e nós ainda estamos com essa máscara atribulada, Jesus amado, que luta isso na vida de um crente. Que luta essa máscara, principalmente com um pregador e uma pregadora. A gente que prega a palavra do Senhor, você já aprendeu a ler um pouquinho o rosto dos irmãos, você conhece as expressões, e de repente está todo mundo mascarado, e a gente aprende a olhar só para os olhos dos irmãos, e os olhos das irmãs, e a gente aprendeu a sorrir com o olhar. Tudo isso nos ensina. Gente, Deus não trabalha ao acaso, em tudo Ele tem um propósito, e Deus ministra em todo o tempo e em todas as coisas. O pão do céu é glorioso, alimenta nossa alma, mas escute, o pão de lágrimas é que cria em nós experiências inesquecíveis. As coisas boas, muitas vezes nós esquecemos com facilidade. A gente aprende a ficar crente, a gente aprende a botar uma Bíblia debaixo do braço, a gente aprende a carregar ela para a igreja, a gente aprende a cantar no automático, a gente aprende a ler a Bíblia e parece que já não vai mais se encantando por ela, a gente fica crítico, já não é qualquer cantor que a gente quer dar glória, já não é qualquer mensagem que a gente se encanta. Aí está na hora de Deus mandar o pão de lágrimas. O pão de lágrimas causa quebrantamento, o pão de lágrimas causa experiência de joelho, que muitas vezes já se acostumaram a não se dobrar, porque estava tudo bem, estava uma bênção, e quando o pão de lágrimas chega na vida da gente, o amargor chega
chega porque os gostos são totalmente diferentes. Pão do céu tem um gosto, pão de lágrima tem outro, mas é Ele que faz, é Ele que permite, e é Ele que dá tanto o pão do céu quanto o pão de lágrimas. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que está a vida daqueles que estão nos assistindo agora. Se você está na dieta do pão do céu, eu te convido nessa noite, começa a gritar mais do que você já gritou aqui nessa noite, para glorificar, para adorar, para bendizer. Enche o teu pulmão. Você não está respirando com uma máquina de oxigênio, você não está entubado como muitos dos nossos irmãos estão neste momento. O Senhor está te dando graça, está te guardando, está te dando vida. No meio de tanta morte você está vivo, então agradeça ao Senhor. Mas se você chegou aqui e você está na dieta do pão de lágrimas, ou quem sabe alguém está nos assistindo agora com pão de lágrimas, né? Os irmãos me perdoem, eu vou ter que tomar muita água nessa noite. A gente ainda fica com algumas sequelas, irmãos. E uma delas é a garganta muito seca. Mas Jesus vai dar graça. Tem um menino abençoado aí que podia botar esse teclado para funcionar e me ajudar nessa noite. Amados irmãos, eu preciso dar um testemunho aqui, que eu não estou achando o negócio de botar o copo aqui, irmãos. Eu preciso contar para vocês o que Jesus fez na minha vida 2 meses atrás. Essa é a primeira mensagem que eu prego fora da minha igreja, depois que eu saí daquela UTI. No mês de novembro, nós começamos com os sintomas da Covid, lá em casa, eu e a minha filha, e o meu esposo, o tempo inteiro com a gente, mas simplesmente não teve sintoma nenhum, nem de perder olfato, paladar, nada mesmo. E quando a gente sentiu os primeiros sintomas, já procuramos consulta, começamos com o tratamento já inicial, azitromicina, cloroquina e toda aquela medicação do início. E quando terminou a medicação de 7 dias, a minha filha começou a melhorar. E foi aí que eu piorei. E eu posso dizer para vocês, como Jó disse, o que eu temia me sobreveio, e o que eu tinha medo me aconteceu. Em algum momento todos nós ficamos apreensivos, e é natural do ser humano. Em algum momento todos nós nos preocupamos com a nossa família, com aquela mãezinha, com aquele pai já mais de idade, e a gente fica temeroso, e você escuta tanta coisa, tantas informações, e de repente chega a sua vez, porque em algum momento a gente vai ter contato. Você pode cuidar como quiser e deve cuidar. Eu cuidei, irmãos, com tudo que você pode imaginar, eu cuidei. Na minha casa tinha mais álcool, acho, do que água. Na igreja, o tempo inteiro com máscara, mas em algum momento a gente vai ter contato. Em algum momento, escute, o pão de lágrima vai chegar.
se manifestando, Ele continua batizando no Espírito Santo, Ele continua curando não só da Covid, Ele continua curando de muitas outras enfermidades. Ele não perdeu o controle da situação. Depois de 26 dias naquela UTI, Jesus arrancou a minha cunhada de lá, irmãos. Eu estive lá. Eu vi pessoas entubadas. E eu quero dizer a você que me ouve, que me assiste, aos irmãos aqui presentes: quando você orar por alguém que está na UTI com Covid, alguém que está entubado, quando os médicos disserem assim, nós vamos começar a tirar a sedação, diga: Jesus, acalma o coração dessa pessoa. Diga: Jesus, tira a ansiedade dessa pessoa. Porque uma das coisas que está matando mais do que a Covid é a ansiedade, a síndrome do pânico, quando as pessoas baixam numa UTI. Na frente da minha cama, os 7 dias que eu fiquei na UTI, tinha um senhor que eu lembro do nome dele. Em algum momento eu consegui olhar, porque eu não cheguei a ser entubada por um triz, eu fiquei com aquela máscara. Não é essa máscara normal que a gente vê, só de oxigênio no nariz, não, irmãos. Tem uma outra máscara que é terrível. Quando você coloca ela no rosto, parece que você leva um soco no meio da sua face. Ela te dá um soco terrível, parece que você vai perder os sentidos. Ela tem que ficar trancada, não pode entrar nem um pouquinho de ar. E quando você tem que pegar o ritmo daquela máscara, para que ela puxe o ar e leve o oxigênio para o seu pulmão. E eu passei por isso. Mas quando eu olhava aquele senhor literalmente na frente da minha cama, entubado, mais de 20 dias, e eles já tinham diminuído totalmente a sedação, ele estava curado da Covid, os médicos conversavam, e eu podia ouvir, ele estava curado da Covid, e eles não conseguiam tirar ele do tubo. Todos os dias os médicos chegavam ali e diziam: ó, meu amigão, vamos para casa, tua mulher está te esperando, as tuas filhas estão te esperando, cara, vamos desligar essa máquina. E eles desligavam a máquina. E a pessoa precisa respirar no mínimo 1 hora com a máquina desligada para tirar o tubo. E quando dava 25, 30 minutos, ele começava a ter uma crise de ansiedade, de desespero, e ele começava a se debater, e eles precisavam ligar a máquina novamente, e mais um dia ele ficava entubado. Para os irmãos terem uma ideia, antes de eu sair da UTI, eles transferiram ele da UTI da Covid direto para a UTI geral, porque ele estava curado da Covid, e ele continuava entubado por causa das crises de ansiedade e crises de pânico. Quando Jesus tirou a minha cunhada da UTI, irmãos, Ele fez uma coisa tão extraordinária. Ele não só arrancou ela de uma morte premeditada, ninguém praticamente acreditava que ela sairia com vida. Mas está vendo por que eu estou dizendo que ele surpreende a gente? Para a gente entender que ele tem o controle. Ele arrancou ela de lá e trouxe ela para casa. E quando ela foi fazer os exames, que você tem que retornar e fazer aqueles exames de rotina para ver se está curado mesmo, eles descobriram que os 2 rins dela estavam funcionando. Mas não parou por aí, irmãos. Enquanto ela estava entubada, sem sentir dor nenhuma, estava lá abaixo de medicação, dormindo, eles faziam hemodiálise nela na UTI, porque os rins tinham parado. E enquanto eles faziam a hemodiálise, depois que o médico contou por 2 ou 3 vezes, eles tiveram que trocar a máquina, porque ela entupia com as trombos que tinha dado na veia da perna. E aquela própria hemodiálise limpou todas as veias dela, porque o sangue precisava ser filtrado, e ela veio para casa curada da Covid, com os rins funcionando e com a perna normal, não precisa fazer cirurgia. Ele continua no controle da situação. Ele continua surpreendendo a gente. Jesus tirou meu irmão de lá com 16 dias de UTI, e depois que eles estavam na UTI por 5 ou 6 dias, a filha deles, minha sobrinha, que canta, uma bênção de Deus, foi cair no hospital também, porque foi ela que cuidou dos pais no início. E o caso dela se agravou da noite para o dia.
E eu estava boa nesse tempo, eu estava chorando e clamando por eles. E ela me ligou um dia de noite. E ela disse: tia Sara, em desespero, já com a voz muito cansada: por favor, tia, levanta um clamor agora por mim. Eu estou ficando sem ar mesmo com a máscara. E o médico acabou de passar aqui e disse que vai dar 1 hora. Se a minha respiração não normalizar, eles vão me entubar também, tia. E quando ela me disse aquilo, eu estava sentada no meu escritório com a Bíblia aberta, eu estava estudando a palavra, tinha tirado um período para orar e estudar a palavra, e quando ela me disse aquilo, irmãos, meu coração arrebentou. Uma mãe, uma menina pequenininha ainda, tinha socorrido os pais, meu irmão entubado, minha cunhada entubada, agora a filha de 20 e poucos anos também, indo para o tubo. E quando eu quis me desesperar, oh, como é bom ter o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo disse para mim na mesma hora: te levanta agora, de pé, estende as tuas 2 mãos em direção ao hospital onde a tua sobrinha está e começa a repreender o espírito de morte que está rondando a tua família. Irmãos, eu não penso 2 vezes quando eu escuto o Espírito Santo. Eu pulei em pé, empurrei a cadeira para trás, levantei as mãos para cima e eu comecei a clamar, mas eu não estava só clamando, eu comecei a gritar e dar ordem: espírito de morte, vai embora, tu não tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Jesus, entra naquele hospital agora, toca na minha sobrinha. Jesus, eu não aceito que ela também vai ser entubada, Senhor. Ela é cantora, Senhor, da tua casa. E eu comecei a clamar. A minha mãe estava na minha casa de 80 anos, sentada no sofá, lendo a Bíblia também. Quando ela me escutou gritar e clamar, ela achou que alguém tinha morrido, um deles já tinha morrido, e ela desceu do sofá, e ela dobrou o joelho com 80 anos, botou o rosto no chão, e ela clamava na sala, e eu clamava lá no escritório. O meu esposo estava no quarto, escutou eu gritando, veio para o escritório também. Quando me viu orando, levantou as mãos e começou a clamar junto comigo, e nós começamos a orar. E eu não sei quanto tempo eu passei orando, mas daqui a pouco eu ouvi a voz dele de novo, e ele disse: pode parar de clamar, começa a adorar, porque eu já entrei lá e ela não vai ser entubada. E eu comecei a louvar a Deus, eu comecei a cantar, e eu falei: Jesus, eu só quero ouvir ela me ligar e dizer que ela está respirando normal. Mas eu disse assim: Jesus, já que o Espírito Santo disse que ela não vai ser entubada, eu comecei igual a Abraão: o Senhor não me toma mal, Senhor, mas para o milagre ser poderoso e eu dar testemunho, Jesus, eu não quero só que ela não seja entubada, eu quero que ela ligue para mim e diga que a respiração voltou ao normal e nem máscara de oxigênio ela precisa mais. E eu quero que até amanhã à noite, Jesus, ela ganhe alta do hospital para surpreender os médicos. Aí é milagre, não acontece isso na rotina normal, mas tu pode fazer esse milagre. E aí, crente é meio doido, eu disse: Jesus, quando ela me ligar, porque eu sei que ela vai me ligar, e dizer que ela está respirando normal, eu vou começar a cantar aqui dentro da minha casa. Eu vou cantar pelo menos uns 10 hinos da harpa, um atrás do outro, Jesus. E a minha sobrinha não me ligava, e eu ligava e só dava a caixa postal. E eu passei aquela madrugada de joelho. Mas quando foi 6 horas da manhã, o meu celular tocou, e quando eu olhei tinha um áudio dela. Eu disse: opa, Jesus está fazendo coisa linda para mandar áudio. E quando eu ouvi, ela falava normalmente, sem canseira nenhuma, e ela chorava e dizia: tia Sara, Jesus esteve aqui no meu quarto quando eu acabei de ligar para a tia, e eu mandei um áudio de oração na mesma hora para ela. Eu comecei a ouvir a tua oração, tia Sara, e começou a descer no meu coração, e de repente eu senti, tia Sara, que foi instantâneo. Eu comecei a respirar normal, e eu comecei a respirar normal, e uma enfermeira passou perto de mim, e eu disse: moça, tira essa máscara de mim, o meu ar voltou normal. E ela disse: não posso tirar, é só com o médico. Ela disse: então diminui pelo menos o oxigênio. E ela diminuiu o oxigênio. Ela disse: não, mas eu tenho que tirar a máscara. E puxou a máscara, e estava respirando normalmente. E ela disse: arranca essa máscara de mim, porque Jesus esteve aqui, e eu estou curada para a glória do nome de Jesus. E no outro dia, minha sobrinha recebeu alta.
E quando ela disse que recebeu alta, eu disse para o meu esposo: tu tem que cantar comigo agora. Minha mãe estava lá, eu falei: mãe, pega a harpa que nós vamos começar a cantar. Esses crentes loucos, irmão. Você conhece um bocado de crente louco assim? Louco por Jesus. Que não vive apenas pela razão, mas vive pelo milagre, pelo extraordinário. Tem gente que parou de acreditar que Deus é capaz de fazer o extraordinário. Aconteça o que acontecer, enquanto tiver crente com coração temente e cheio do Espírito Santo, nós viveremos o extraordinário de Deus. E quando nós ia começar a cantar, chegou na minha casa mais um casal de pastores para visitar. Eu falei: irmão, senta aqui já que nós vamos cantar 10 hinos da harpa. Depois eu dou café para vocês, mas entrar aqui vai ter que cantar comigo agora. E nós colocamos, passando na tela bem grandão os hinos da harpa e se atracamos a cantar. E canta um hino, e canta 2, e canta 3. E quando chegou no 10, nós ainda tinha voz para cantar. E cantava com todos os nossos pulmão. E quando acabou os 10, a pastora que tinha vindo olhou para mim e disse: Mansara, mas nós podíamos cantar mais um de gratidão, né? Porque ele fez nós cantar 10. Eu falei: então vamos cantar 11 também. E cantamos mais um hino da harpa e começamos a glorificar a Deus e sentir a presença dele lá. E eu sabia que Jesus ia arrancar o meu irmão e a minha cunhada daquela UTI. E eles voltaram para casa. Estão em casa. Está tudo certo. E quando eu fui para o hospital, eu sabia que eu tinha um irmão, eu tinha um esposo, uma filha, pastores, crentes de toda a parte do Brasil e fora dele que estavam orando por mim. E durante todo o tempo que eu estive internada, o meu irmão dobrava o joelho à meia-noite, só levantava às 6 da manhã. E ele dizia: Jesus, ela orou por mim. Arranca minha irmã daquele hospital com vida, Jesus. Com 2 dias de internação, eu tive mais outra crise muito forte de falta de ar. E eu acredito que junto com essa crise, eu comecei a ter crises de ansiedade. E eles me encaminharam para a UTI. E os 3 primeiros dias naquela UTI foram dias de tormento. A minha mente parece que não raciocinava com clareza. Em algum momento eu tinha a impressão que eu saía e voltava, minha mente não funcionava direito, mas cada vez que eu recobrava a razão, eu dizia: Jesus, eu estou aqui, mas eu sei que tu está comigo. 3 dias de agonia, irmãos. Se tem uma palavra para definir, é agonia. Mas o tempo inteiro eu sentia que eu não estava sozinha naquele lugar. No 3º dia, a única psicóloga crente que tinha naquele hospital foi parar do lado da minha cama. Um hospital imenso, que é o Hospital São José de Joinville, que atende toda a região. Ela parou do lado da minha cama, ela começou a conversar comigo, perguntou da minha família, falou que ia conseguir contato com meu esposo, com a minha filha, e que no outro dia voltaria para uma chamada de vídeo. E ela me ajudou muito, ela conversou comigo. E no outro dia ela retornou, e quando eu ouvi minha filha falando, meu esposo, eu estava num estado tão terrível, de ansiedade, de pânico, que algo repetia na minha cabeça que eu não podia me emocionar. Se eu chorasse ou me emocionasse, o restinho do ar que eu estava conseguindo respirar com aquela máscara ia acabar. E quando eu falei com meu esposo, ouvi minha filha, uma amiga minha que mandou uma mensagem, eu continuei segurando, e ela falou: Sara, o que você sentiu? Você gostou de falar com eles? E eu disse: sim, eu gostei, muito cansada. E ela disse: você não esboçou reação nenhuma, porque... Eu falei: porque eu não quero chorar. E ela falou: mas você quer? Eu disse: eu estou com um nó na garganta, mas eu não posso chorar. E ela disse: está tudo bem chorar. E eu disse: não, eu tenho medo de chorar.
E de novo ela segurou na minha mão e disse: Sara, está tudo bem chorar. Você pode chorar. Não vai faltar o teu ar. E eu vou ficar aqui do teu lado. E quando ela tocou na minha mão, eu senti não só uma psicóloga, eu senti uma mulher de Deus segurando a minha mão. E eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar. E eu não sei por quanto tempo eu chorei, mas eu soluçava. E enquanto eu chorava, eu olhava no monitor e quanto mais eu chorava, mais a minha saturação subia e menos falta de ar eu tinha. E eu chorei muito. E ela conversou comigo e precisou sair. E daquele momento em diante, eu comecei a falar com Jesus de uma forma muito especial. Eu convoquei minha sobrinha quando falei com ela, porque o espírito da morte ronda, irmãos, lugares assim. Eu passei verdadeiras batalhas espirituais, pastor Moisés, e só crente acredita. O Senhor me permitia ver um espírito de morte rondando as camas naquela UTI, passava por trás da minha cama, e eu começava a clamar, e eu disse: Jesus, enquanto eu estiver nessa UTI, tu não deixa ninguém morrer, bota esse espírito de morte para fora dessa porta. E todo o tempo que eu fiquei lá, ninguém morreu, gente entubada saiu do tubo, eu pude falar do amor de Jesus para todas as enfermeiras que cuidaram de mim. Eu falei de Jesus para todos os médicos, tirava a máscara e eles diziam: coloca de novo, a senhora está numa UTI. E eu dizia, mesmo cansada: não, eu preciso dizer para vocês que Jesus está aqui, que a morte não tem poder. Onde Jesus está, pode faltar meu ar, mas vai voltar, porque Jesus está aqui. Aleluia. Foram 3 dias chorando, dia e noite sem parar. Os 3 últimos dias que eu fiquei na UTI, eu chorava dia e noite sem parar, porque Jesus entrou naquela UTI. Ele chegou do lado da minha cama, e ele me falou com uma voz doce: Sara, eu não te trouxe para essa UTI para te curar da Covid, porque você já nem está mais com essa doença. E ele me disse: eu te trouxe para essa UTI para te curar de você. Eu precisei te parar e te trazer aqui, não para te curar da Covid, filha. Eu te trouxe aqui para te curar de ti mesma. E eu comecei a chorar. A princípio não entendi muito, e eu falei: Jesus, como assim me curar de mim mesma? E ele disse: você não está sendo a Sara que eu te criei para ser. E eu disse: Jesus, então explica para mim, onde foi que eu me perdi, Jesus? Onde foi que eu deixei de ser a Sara que tu querias que eu fosse? E ele disse: eu te dei um dom, eu te dei um chamado, e por causa do dom, e por causa do chamado, e porque tu nunca negaste o meu nome, eu tenho te usado, eu tenho curado vidas. Por onde tu tens passado, eu tenho confirmado, porque sou eu na tua vida, não é tu, sou eu. Durante todo esse tempo, eu tenho te carregado nos meus braços, mas hoje eu vou te curar de ti mesma. E quando eu perguntei onde eu tinha me perdido, Jesus me fez ver exatamente o dia, o momento, a hora. Jesus me trouxe uma lembrança que eu não lembraria sozinha. De anos atrás, Jesus me trouxe a lembrança. E eu quero que você preste atenção, você que está me assistindo em casa. Jesus me mostrou nitidamente na frente dos meus olhos, assim que eu fiquei viúva, com 28 anos, dias depois que eu tinha ficado viúva, eu estava uma noite lavando louça na minha pia, e Jesus mostrou a casa onde eu morava, isso faz mais de 16 anos atrás.
Jesus me mostrou a casa, a cozinha, e eu me via literalmente lavando louça. E naquela noite eu estava chorando muito, desesperada. Eu tinha perdido meu pai, e 1 mês e 16 dias depois eu perdi meu marido, e eu não sabia que rumo a minha vida tomaria. E a dor tinha invadido a minha alma, e eu estava chorando muito. E a minha filha de 7 anos me ouviu chorar, e ela veio correndo do quarto, e Jesus me mostrando, Jackson, ela veio correndo e me abraçou pela cintura e disse: mãe, não chora, por favor, mãe, não chora. Se a mãe ficar chorando, a mãe vai morrer também. Na sua mente de criança, ela disse: Jesus já levou o pai para o céu, e ele não vai mais voltar, eu sei, e eu só tenho a mãe. Então não chora, mãe, porque se a mãe chorar, a mãe vai morrer também. Escute, olha o poder das nossas palavras. O mundo espiritual se move através das declarações que nós fizemos. Jesus deu um poder para a igreja que muita gente não se atenta. Quando Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e o que 2 concordarem na terra será concordado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Jesus estava dando um poder para a igreja de proferir palavras, de proferir vitória, de ligar na terra, de eu concordar com a tua oração, de nós proferirmos isso. Mas ao invés disso, muitas vezes, sai da nossa boca coisa que nunca deveria sair. E naquele momento eu olhei para minha filha e eu disse: Raquel, fica tranquila, a mãe não vai morrer, filha. E eu falei para ela: a partir de hoje, nunca mais a mãe vai chorar. Nunca mais você vai ver a mãe chorar. Tá bom? E ela disse: tá bom então, mãe. E a Raquel saiu. E eu continuava me vendo. E a partir daquele dia, de fato, eu nunca mais chorei na frente da minha filha. E o Senhor disse para mim: por causa do que tu falasse e a maneira que tu começou a se comportar, filha, na frente da tua filha, o teu coração foi se fechando. Sempre chorei pregando a palavra do Senhor, mas eu aprendi naquele dia, erradamente, que eu precisava me levantar, que eu precisava ser forte, e que eu poderia ser forte, e eu poderia ser uma mulher que daria um bom exemplo para minha filha, mas eu não seria mais alguém que choraria por qualquer coisa. Naquele momento aquilo até foi bom, porque me levantou, e eu coloquei alguns objetivos na minha vida, comecei a ter planos e sonhar de novo, mas ao passar do tempo, eu não percebi o quanto aquilo estava me fazendo mal. E por 16 anos, Deus me usou para curar pessoas, Deus me usou para entregar palavras do céu, Deus me usou para restaurar pessoas, mas durante 16 anos eu fui adoecendo sem perceber, eu fui ficando dura sem perceber, e eu não deixei que ninguém mais cuidasse de mim. E o Senhor começou a me mostrar, e Ele começou a me dizer: quantas vezes eu levantei pessoas, eu coloquei pessoas perto de ti, e elas podiam te ajudar, e elas podiam cuidar de ti, mas tu não enxergou mais, porque tu fechou o teu coração. E foi lá, filha, naquele dia, que tu começou a viver uma parte da tua vida que não estava no meu propósito quando eu te criei. Naquele dia, e por causa daquelas palavras, você perdeu algo que eu tinha colocado dentro do teu coração. Você perdeu o quebrantamento para você mesma. Mas porque eu te amo, o Senhor dizia para mim:
Eu te trouxe aqui e eu te parei. Escute. Deus mudou minha mente naquele hospital. A Sara que entrou naquela UTI não é mais a mesma Sara. Porque o Senhor disse para mim, eu não tenho vergonha de dizer, irmãos, vergonha é você viver uma mentira a vida inteira. Vergonha é o que o Jackson falou aqui nessa noite, você apresentar que é alguém, quando na verdade aquela área da tua vida não é você. Vergonha é você não se humilhar. Quando Deus te toca, você precisa contar, sim, não só contar os milagres que Ele faz, conte das suas mazelas, exponha onde Deus te levou, porque isso vai curar pessoas, isso vai mostrar que você não é super homem de Deus, você não é super mulher de Deus, se não for a graça dEle, se não for a misericórdia dEle, a gente não fica de pé. Agenda cheia para pregar e para cantar não quer dizer nada, me perdoe, mas o Senhor disse isso para mim, não quer dizer nada, filha. E eu estou chorando tanto, Jackson, por pregadores que eu vejo, amigos, que prega de segunda a segunda, que hoje está num estado, e no outro dia cedo tem que estar no outro. E muitas vezes a gente pensa que isso é ser usado por Deus. Não é. Não é, isso não é ser usado por Deus. O Senhor quer nos usar, mas nós precisamos cuidar de nós também. A gente precisa parar, a gente precisa ser alimentado, a gente precisa parar quando o Espírito Santo fala. A gente não tem que aceitar todos os convites, não. Você recebeu um chamado, você que me ouve, mas você não tem que pregar de segunda a segunda, você não tem que cantar de segunda a segunda, você tem que ter tempo para sua casa, para sua família, cuidar da sua esposa, do seu esposo e dos seus filhos. É o seu maior ministério. Não adianta estar lá fora ganhando os outros e perder a sua casa. Sabe o que o Senhor me disse? Tem uma impostora vivendo dentro de ti. Eu chorei tanto, pastor Moisés. E eu disse: como, Senhor? Eu sou tua filha, eu entreguei minha vida para ti, eu vivo para ti esse tempo todo. Ele disse: eu sei disso, é por isso que eu te parei, é por isso que eu te trouxe aqui, porque eu não ia deixar você se perder. Eu conheço a intenção e a motivação do teu coração, mas tem uma impostora vivendo dentro de ti, e eu te trouxe aqui para arrancar ela e para te deixar de novo ser a Sara que eu te criei para ser. Tu vai voltar a ser aquela menina que um dia tu foi. E quando o Senhor disse assim, eu me vi ainda menina com meus 7 anos, porque desde os meus 6 anos eu sabia o que eu queria. E eu ouvia o Espírito Santo já falar comigo. Eu fui batizada no Espírito Santo aos 6 anos. No primeiro Gideões missionário que teve em Camboriú, eu tinha 6 anos e eu me lembro até hoje. Pastor Gesiel Gomes pregando. E aquela tarde que ele pregou foi extraordinário. Talvez tem pessoas que nos assistem que lembram. Ele contou de uma visão quando ele terminou de pregar, que Deus dava uma visão para ele de um grande pé de maçã, carregada de maçã madura, dentro da igreja naquele dia. E ele disse: tem um anjo debaixo desse pé de maçã, e ele vai sacudir esse pé de maçã, porque as frutas estão maduras, e Deus vai começar a fazer milagre quando ele sacudir. Levante a sua mão assim. Eu me lembro de cada detalhe, e eu levantei minhas 2 mãos assim, porque eu vi minha mãe fazendo. Você que tem um filho de 6, 7 anos e acha que ele incomoda na casa do Senhor, você que tem um filho e deixa ele em casa, pergunta se ele quer ir para a igreja. Olha o Espírito Santo falando contigo nessa noite. Criança de 6 anos não pode decidir nada, irmão. Leve ele para a casa do Senhor, nem que ele durma no seu colo, nem que ele durma debaixo do banco. A palavra de Deus está entrando na mente dele, a palavra de Deus vai ficar gravada na mente dele. Ele pode ir para o mundo, ele pode se desviar, ele pode ir onde quiser. A palavra de Deus vai continuar falando na mente dele. O Espírito Santo vai agarrar ele e ela
e vai trazer de volta. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, o Espírito Santo vai trazer. E naquele dia, eu vi minha mãe com as duas mãos levantadas desse jeito, chorando. Hoje eu entendo. A psicologia, a pedagogia diz que um filho só absorve 15 a 20% do que o pai e a mãe falam, mas 75 a 80% do comportamento dos pais. Então, se você quer criar um filho com caráter, não diga para ele seja você. Não diga para ele que é importante orar. Ore, você nem precisa falar. Só dele te ver orando, ele vai querer orar também. Foi assim que eu aprendi a orar, vendo meu pai e minha mãe todos os dias orando de joelho, passando madrugadas de joelho. E eu comecei a entender que oração era algo essencial na vida de alguém. Eu comecei a amar a Bíblia porque eu via meu pai e minha mãe lendo a Bíblia Sagrada. E lá naquele dia, naquele culto, eu fui batizada no Espírito Santo com fogo e com variedades de línguas estranhas. E eu cresci, eu nunca mais perdi nenhum Gideões missionário na minha vida. Fale quem quiser falar. O Espírito Santo conhece a motivação do coração de cada um. Foi o lugar que eu fui mais cheia. Foi o lugar que eu mais tive experiência com Deus. Foi o lugar que eu mais fui alimentada pela palavra. Eu não ia para lá para perder tempo. Eu entrava dentro daquele ginásio. Quantas vezes eu fiquei domingo de manhã até domingo de noite em pé com as pernas inchadas, mas a palavra me alimentava. Eu não saía nem para comprar água porque eu não queria perder nem um minuto daquela palavra. E eu dizia: quando eu me tornar adulta, eu vou dar a minha vida em prol da palavra, eu vou ser uma pregadora. Eu cresci ouvindo meu pai dizer no culto doméstico: eu te entreguei para Jesus, tu vai ser uma missionária. Ele falava o italiano puxado com português. Tu vai ser uma missionária, uma pregadora da palavra de Deus, minha filha. Aonde o pai nunca vai ir, Jesus vai te levar e tu vai pregar a palavra de Deus. Eu cresci ouvindo isso. Lá naquele hospital, Jesus me lembrou de tudo isso. Fez toda a minha vida passar diante dos meus olhos. Eu me lembrei de mim com 7 anos. Sabe qual era a minha brincadeira predileta? Eu tinha uma caixa de papelão desse tamanho. Eu amarrei uma corda naquela caixa de papelão. E eu tinha um sarrafo com uma corda que era meu violão. E eu pendurava no pescoço. E eu acordava de manhã. E a minha brincadeira era fazer culto. E eu cantava dentro de casa até não poder mais, até ficar rouca. E a minha mãe não aguentava, ela corria comigo de dentro de casa e dizia: fica quieta um pouco, Sara. E eu saía para o quintal e nós tínhamos um pé de limão velho que já nem tinha mais espinho. E eu me lembro que eu subia, sentava naquele pé de limão, botava minha caixa de som debaixo, com um pedaço de madeira que era o meu microfone, e eu começava a fazer um culto lá fora. E todo mundo que passava parava para ouvir, e eles não me enxergavam no meio do pé de limão, mas eu estava lá pregando. Uma vez, quando eu estava pregando e fazendo o convite, porque eu pregava e fazia o convite, e eu dizia: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. O inferno é real, mas Jesus pode te salvar. E um dia, quando eu olhei, a minha professora da 2ª série estava encostada na cerca viva e tinha lágrimas nos olhos. E quando eu orei, eu vi que ela botou a mão no coração e orou junto comigo. E eu cresci assim. Eu passei a minha juventude na casa do Senhor assim. Eu me casei assim. Eu vivi 10 anos no meu primeiro casamento, sem pregar, porque o meu esposo não entendia o meu ministério. Que um dia eu orei recém-casado e disse: Jesus, não deixa mais me convidarem para pregar. Eu não quero mais pregar. E chegar em casa e ver ele triste, emburrado, 3, 4 dias sem falar comigo. Eu entendo que o meu casamento é o meu maior ministério. Foi assim que eu aprendi. Do que me serve pregar para os outros, se dentro da minha casa meu casamento vai se perder. E eu orei e disse: então não deixa mais me convidarem para pregar, Jesus. Eu pregava desde os 12 anos. E eu disse: Jesus, tira esse chamado da minha vida, esse fogo que queima meu coração, e dá esse ministério para ele, Jesus. Faz dele um pregador, faz dele um pastor, e eu vou me realizar através disso. E Deus fez exatamente o que eu pedi. A partir daquele dia, irmãos, nunca mais ninguém me convidou para pregar.
As únicas vezes que eu pregava era no círculo de oração, onde eu ia, que as irmãs me conheciam. Nunca mais eu viajei para pregar. Cuide com o que você ora. Cuide com o que você fala, crente. Nunca mais eu preguei. Fiquei 10 anos sem pregar. Quando Jesus levou meu esposo, ele era pastor de igreja, eu era esposa de pastor, dirigente de círculo de oração, regente do círculo de oração. Jesus levou um moço para pregar na nossa igreja. Fazia 10 dias que eu estava viúvo ou menos, e Deus usou um moço, 16, 18 anos, não me conhecia, já tinha outro pastor na igreja, eu estava no meio do círculo de oração, e ele me apontou e me pediu para ficar de pé, e Deus usou a boca daquele moço e disse: filha, eu te vi hoje antes de tu vir para cá, eu te vi com a boca no pó no teu quarto, eu te vi clamando, e eu digo para ti que eu vou te levantar novamente no ministério da palavra, e eu vou soprar de novo o teu nome na terra, e não diga que tu não podes, porque enquanto tu for fiel para mim, eu vou cuidar de ti e da tua filha, e nada vai te faltar. E eu voltei a pregar a palavra do Senhor. Nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, que um dia Deus me colocaria no púlpito que eu acompanhei desde os 6 anos pregadores pregar. Nunca imaginei. Ninguém me indicou, ninguém me levou, porque Deus disse que ia fazer. Nunca pedi para ninguém me fazer uma agenda. Pare com isso. Ou você depende de Deus, ou depende de Deus. E um dia recebi um convite para pregar na conferência de mulheres em Camboriú, e o pastor Cisino me viu pregar. E quando terminou a conferência, dentre tantas pregadoras, ele me chamou, e eu me considerava a menor, a mais simples pregadora de todo o Brasil pregando. E ele me chamou com aquele jeito paterno dele, disse: minha filha, no mês de abril, isso era março, você vai estar na lista dos pregadores do Gideão. Esse ano, minha filha, você vai ser a única mulher a pregar. E ele cumpriu a sua palavra. E quando eu preguei em 2014, que eu me vi naquele altar, com aquele microfone na mão, eu me lembrei desde os meus 6 anos, que eu estava sempre no meio da multidão, pulando, dando glória, misturado com aleluia. Se você tem uma promessa, aquieta teu coração. Ele prometeu, ele vai cumprir. O pão de lágrima não vai durar para a vida inteira. Deserto não é morada de crente, é passagem. O mesmo Deus que dá o pão de água para te forjar, pão de lágrimas para te forjar, para te ensinar, para tirar as arestas da tua vida, para te aprimorar. De repente ele chega e troca e te dá pão do céu. E além de te alimentar com pão do céu, você vai ter pão do céu para distribuir para quem estiver à sua volta. Você vai ser cura de Deus na vida de alguém. O Senhor me lembrou de tudo isso. Ele me lembrou quando eu voltei a pregar nas primeiras semanas, e depois Ele me lembrou quando eu proferi aquela palavra, e o Senhor disse: eu vou trocar teu coração de novo, e eu vou começar a falar contigo como eu falava quando tu era menina. Tu vai começar a ouvir de novo a minha voz de uma forma diferente, filha. E eu vou mudar o teu jeito de pregar. Eu vou mudar o teu jeito de atender pessoas. Eu vou mudar o teu jeito de aconselhar. Sabe por quê, filha? Porque eu estou nos últimos preparos com a minha igreja. E eu vou tocar assim muitos dos meus que eu escolhi, e eles vão começar a pregar diferente, orar diferente, cantar diferente. Jesus disse isso para mim. Não se assuste. E Jesus disse para mim: para de perder tempo elaborando sermões tão lindos e tão profundos. Ele disse para mim: para e começa a pregar mais direto. E diz o que eu mando tu dizer. Não faz ficar bonita as palavras. Eu não preciso que tu enfeite as revelações da palavra que eu dou para ti. E quando eu colocar alguém sentado na tua frente, não diga mais que tu vai orar e que eu vou fazer, porque eu não vou fazer.
enquanto essa pessoa não se voltar para a minha palavra, não fechar as brechas da vida, fala a verdade para ela e pergunta para ela se ela está decidida a mudar. Se ela disser que sim, tu pode orar porque eu vou fazer um milagre. Se ela não quiser compromisso comigo, para de impor tuas mãos, para de orar, porque sou eu tratando e eu não quero mais que tu faça isso. Sabe esse negócio que alguém chega depois do culto e pede pra gente, bota a mão na minha cabeça, missionária, ora, na verdade nem quer uma oração, eles querem uma revelação, eles querem que tu diga algo que vai mudar a vida deles, e eles estão cheios de problemas que eles não querem tratar. Me perdoe a franqueza, irmãos, mas eu preciso falar isso. Tem uns crentes que se diz crente, que eu digo para minhas alunas no curso toda semana, que eles têm uns diabinhos de estimação. Sabe por quê, irmãos? Porque tem uns pecados que muita gente se acostumou a ter, e é prazeroso, é legal, aos olhos humanos é legal. Tem um hino antigo do Jair Pires que dizia que o pecado não dói, e se o pecado doesse a gente não pecava, mas o pecado não dói, ele chega de mansinho. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso, e eu falei, meu Deus, naquela UTI, Jesus amado, como é que eu vou pregar dessa forma? E Ele disse, eu vou te dar vida, eu vou te arrancar daqui, eu só vou te deixar aqui deitada, enquanto eu tiver que falar, e tu vai ficar quieta só me escutando. E eu fiquei 3 dias e 3 noites, acordada, sem dormir, só chorando, e por 3 dias e 3 noites, eu continuei ouvindo Ele ministrar no meu coração. Primeiro para mim, me virou do avesso, me desconstruiu. E depois Jesus começou a me mostrar pessoas que eu precisava falar. Muita gente que está à minha volta, muitos lugares por onde eu passei, eu estou só esperando que Jesus vai me levar lá de volta. Não dá mais tempo. Nós não temos mais tempo. Escute o que eu estou te dizendo. Não dá mais tempo de brincar de ser crente. Não dá mais tempo de se acostumar a vir para a igreja. Não dá mais tempo de carregar uma Bíblia sem ler. Não dá mais tempo de dobrar o joelho, mas ficar pensando no celular, no WhatsApp, no Instagram. Não dá mais tempo. Ou a igreja se posiciona neste tempo, ou Jesus vai levar muito crente, mas muito, para não se perder e para não ir para o inferno. Ele vai botar lá na cama, Ele vai tratar e Ele vai levar para o céu. E nem é para chorar, porque a misericórdia dele para não deixar muitos escolhidos se perder. Mas tem alguns que Ele vai levar lá, e Ele vai fazer o que fez comigo, porque todos que estão passando por essa UTI estão voltando diferente, estão tendo experiência com Deus. Tem gente que vai ser parado na barra, tem gente que Jesus vai botar um freio para não se perder no meio do caminho. Ganhou tanta gente para Jesus, fez tanta coisa para Jesus, mas se perdeu, está com um impostor, uma impostora vivendo dentro e nos altares do Senhor pregando. E desde que eu saí de lá, eu descobri um outro poder diferente para pregar, para estar na frente de pessoas e para aconselhar pessoas. Na igreja onde pastoreamos, quantas pessoas sentam na nossa frente? Eu atendo toda semana junto com meu esposo. E diz, missionária, ora por mim, minha vida financeira está toda atrapalhada, eu não consigo. Mas eu sei que se a missionária orar, Jesus vai me dar vitória. E eu falo, irmão, agora eu falo. Antes de eu orar por você, como é que a tua vida financeira chegou nesse ponto? E aí eles contam um pouquinho. E eu falo, querido, eu não posso orar por ti. E agora estão ficando assustados comigo. A senhora não vai orar? Não, eu não vou orar. Porque Jesus não vai fazer nada se primeiro você não se arrumar. Você está dando legalidade para o diabo na sua vida. A palavra de Deus diz que antes da gente fazer qualquer coisa na área financeira é para nós sentar e planejar e ver se a gente pode pagar, se a gente pode fazer. Em nome de dizer
Eu tenho fé. E eu também tenho. E se Jesus falar comigo, você não tem noção do que eu faço. Mas em nome disso, sabe o que Jesus falou para mim? Estão banalizando a minha palavra. Em nome disso está cheio de crente devendo na praça, escandalizando o nome de Jesus. E depois quer que Jesus mande uma bolsa de dinheiro para ele resolver o problema financeiro. Jesus não vai resolver. E eu tenho dito, eu vou orar por você. Se você disser diante do Senhor que você reconhece que você pecou, está em pecado contra a palavra, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Você está confessando aqui. Se você se arrepender, vamos fazer uma planilha antes de orar, irmãos. E eu digo, bota aqui as tuas dívidas. Nós vamos orar junto. E eu vou pedir para Jesus, para Ele colocar misericórdia no coração das pessoas para quem você está devendo. Mas você vai prometer aqui diante de Jesus que tu não vai comprar mais nada parcelado, financiado, nem cartão de crédito, enquanto tu não pagar tudo que tu está devendo. Quando tu pagar tudo que tu está devendo, aí tu pode chegar diante do Pai e dizer: Pai, eu estou passando uma situação difícil, mas eu tenho honrado o teu nome, Pai. Pai, eu preciso de um milagre na minha vida, Pai. E aí o Pai vai começar a fazer coisas extraordinárias. O Pai vai fazer cada milagre. O Pai vai operar cada maravilha. E sabe, eu descobri, irmãos, que as pessoas à nossa volta estão mais sedentas do que nunca pela verdade. O povo está saturado de pregação bonita. Se eu desse o microfone na mão de vocês, eu sei que muitos de vocês diriam: é verdade, irmã Sara. Nosso povo está saturado de mensagens extraordinárias, de conhecimento bíblico aprofundado. Mas termina, eles oram, até pulam e choram, mas não mudam o comportamento, não mudam a atitude. E Deus está segurando muita gente com pão de lágrimas, quando já podia ter mudado a dieta para o pão do céu. Porque o pão de lágrimas, o pão de lágrimas é que trata o nosso caráter. Não é a unção que faz o teu caráter, é o teu caráter que mantém a unção de Deus na tua vida. É o teu caráter que glorifica o nome de Jesus por onde você passa. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Por onde nós passar, as pessoas precisam ver em nós o brilho do Espírito Santo. Eu estou falando para muita gente que nos assiste, vai nos assistir. E eu preciso dizer para você, mude o tom, o jeito da sua pregação enquanto é tempo. Entenda Deus nos frear nesse tempo. Foi Ele que permitiu, gente. Foi Ele que permitiu. Será que a gente não entendeu isso ainda? Foi Ele que permitiu tudo isso. Ele parou pregadores, Ele botou a gente dentro de casa, Ele parou os cantores, Ele botou tudo dentro de casa, e tivemos que conviver com a família como há muito tempo não convivíamos. Os consultórios estão cheios de pessoas tendo problemas, casais se separando porque não conviviam. Só se viam de noite, agora tem que se ver de manhã, de tarde, de noite. Muita gente está trabalhando em casa, agora os filhos ficaram em casa. Estava acostumado a terceirizar a educação de filho, ficava o dia inteiro na escola, as crianças, tadinho. Pobre das professoras, agora você tem que ficar em casa. Agora mudou muito o conceito. Mudou muito o conceito de muita gente. Agora o negócio está começando a andar de novo. Alguns estados já estão começando a convidar a gente para pregar, para cantar. Agora me convida para pregar. Está diferente. Primeiro eu vou perguntar para o Pai antes de dizer que eu vou. As nossas orações precisam ser diferentes. Para de dobrar o joelho com uma oração decorada. Para de orar sem saber o que você está falando. As nossas orações precisam melhorar, queridos. Vamos parar de começar uma oração grandioso, eterno e poderoso Pai. Ele sabe que Ele é tudo isso. Se joga no chão.
vão botar a boca no pó e vão dizer: Pai, o que Tu quer para mim hoje? Pai, o que Tu quer para minha vida? Pai, conta para mim o que eu preciso fazer hoje. A nossa vida vai voltar para o trilho. A gente vai começar a viver aqueles milagres extraordinários que aqueles irmãos antigos contavam. Os livros estão escritos, Heróis da Fé está escrito. Deus quer fazer a gente viver nesse tempo, nesse século, durante toda essa crise, toda essa pandemia. Você acha que vai morrer de fome, crente? Se tu está vivo, Ele vai continuar cuidando de ti. Você acha que vai morrer de ansiedade? Vai conversar com o passarinho. Os passarinhos têm coisa para ensinar? Tem, irmãos. Antes de eu ir para o hospital, todo dia, 5 horas da manhã, pastor Moisés, um passarinho pousava no fio de luz na frente da minha casa, o meu esposo é testemunha, e ele cantava de uma forma, irmãos, eu nunca vi um passarinho cantar daquele jeito, e eu comecei a acordar às 5 da manhã, e eu ficava braba, na verdade irada. Teve um dia que eu abri a janela e falei: mas o que esse passarinho tem? Meu pai que agora virou, vim cantar aqui na janela do quarto, no fio de luz. E um dia o Marco disse: amor, deixa ele cantar. Eu falei: olha, deixa ele cantar, porque eu não tenho uma pedra aqui que eu queria dar uma pedrada nesse passarinho. E Jesus estava mandando o passarinho cantar para falar comigo. Você sabia que Ele usa a natureza para falar com a gente? Foi Ele que disse: por que vocês andam ansiosos? Olhai para os passarinhos do céu, não semeiam, não fiam, e o Pai Celestial cuida deles. Olhai para os lírios do campo. Você precisa parar para ir olhar para uma flor. Você precisa parar para olhar para um passarinho. Essa vida louca que está tirando a gente da palavra. A palavra diz que é para olhar para o passarinho. A gente está olhando para o outro que está pregando mais do que a gente, cantando mais do que a gente, tem mais agenda do que a gente. Você está olhando para o vizinho que está crescendo mais. Você está olhando que na igreja não te dão oportunidade. Aquieta teu coração, acalma teu coração. Vai viver a vida que a palavra de Deus te ensina a viver, me ensina a viver. Viva o evangelho. Pare de correr de um lado para o outro. Te tranque dentro da tua casa. Tira um dia para entrar dentro do quarto e dizer: hoje eu vou ficar com Ele, eu não vou pedir nada, hoje eu só quero sentir Ele perto de mim. Deus vai mudar histórias. Essa crise não veio para matar quem não está na hora de ir para o céu, irmão. Quem vai para o céu, vai para o céu. Mas quem ficar aqui, irmão, vai passar por uma transformação tão grande, tão grande. Nós somos a igreja que precisa incendiar o mundo. Sabe quando a gente lê Heróis da Fé, de Orlando Boyer, e na capa está dizendo assim: 20 homens que incendiaram o mundo. 20 homens incendiaram o mundo. Você já pensou assim, em cada cidade, em cada estado, tiver 20 incendiados, da forma que o Pai quer, da forma que o Pai quer. Você já imaginou o que vai acontecer na nossa nação? É a igreja que precisa se posicionar. É a igreja que precisa se humilhar. É a igreja que precisa chorar. Aquele que não tem entendimento não vai fazer isso, mas nós temos entendimento para botar a cara no chão. A palavra está aqui e a gente conhece ela. A gente conhece, a palavra está bem explicada, irmãos. Nós conhecemos ela, e se a gente se voltar de fato para ela, muita dieta vai ser mudada para pão do céu. E você vai começar a sentir de novo aquilo que você sentia quando você teve o teu encontro real com o Pai. Você vai começar a sentir de novo o primeiro amor. Você vai começar a sentir de novo aquela chama queimando. Quando você vê alguém na rua, e você não vai resistir de dizer que Jesus pode mudar a história dela, que Jesus pode mudar a casa dela. Você vai começar a falar de Jesus de uma forma diferente. E eu quero profetizar nessa noite, debaixo do poder dessa palavra, debaixo do que eu precisei compartilhar com você. Eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que Deus vai cuidar de você de uma forma tão extraordinária durante esse tempo de crise, que você vai viver uma coisa tão extraordinária que há muito tempo você não vivia. Mesmo alguém que é itinerante, pastor Moisés, mas tem uma agenda, tem um nome conhecido. Quando chegava mês de janeiro eu tinha agenda até abril, maio, junho. Quando chegava junho eu já tinha agenda até dezembro, e para o outro ano, querendo ou não, isso causa uma estabilidade, isso causa uma garantia. Deus arrancou as nossas garantias, Deus
Deus arrancou as nossas estabilidades. Sabe o que Ele está fazendo? Está fazendo a gente depender de novo. Depender de novo. Durante esse tempo, irmãos, eu sempre dependi, há 7 anos que Deus me tirou do meu trabalho, eu sempre dependi de agenda. Totalmente, a nossa casa, o carro que nós temos, tudo pago com isso. Quando começou a pandemia e o negócio estreitou, meu esposo é melancólico, planejado, tem planilha, ele anota tudo. E ele falou: amor, vamos lá devolver esse carro. Primeira coisa que ele disse: vamos lá devolver esse carro. A gente comprou ele para viajar. Teve ano de nós viajar 70 mil quilômetros. E ele disse: vamos lá renegociar, vamos devolver o carro. E eu ia concordar com ele. Quando eu ia concordar com ele, o Espírito Santo disse: escuta aqui, tu acha que quando eu proporcionei de vocês trocar o carro e pegar esse carro, eu não sabia que a pandemia vinha? Por que tu está com medo assim, filha? Tu não pregou esse tempo todo que eu cuido dos meus? Está na hora de tu viver de novo. E eu falei: amor, não vão devolver o carro. Não, eu falei: não. Meu Deus, Sara, eu falei: amor, só vai vencer dia 30, vão esperar até dia 30. Mas e as contas? Então, tem umas que vão vencer amanhã, vão esperar até amanhã, vão morar de um jeito diferente. Quando chegava no outro dia, não sei de onde é que brotava, alguém aparecia no meu portão, alguém me ligava até de fora do Brasil e dizia: irmã, Deus falou comigo, me falou seu nome. Gente que nem me conhecia começou a me achar, não sei como. E aí a gente pagava a conta daquele dia, um dia de cada vez, para não criar estabilidade. Você está entendendo? Que Ele vai deixar nós andar na corda bamba muito tempo ainda? Você está entendendo o que Ele está falando aqui? Ou você está me achando louca? Porque eu também não estou preocupada se você me achar de louca nessa noite. Não estou preocupada. O evangelho da cruz é loucura para quem não crê, mas para nós é poder de Deus. E Ele quer fazer a gente viver isso de novo. Te aquieta aí, crente, não vai faltar não. Se você parasse de falar tanto, se preocupar tanto, e entrasse mais no quarto, fechasse mais a porta, você ia começar a ver um mover de Deus tão extraordinário como você nunca viu. Eu sei dizer, irmão, que de março até agora, Thalita, agora que começou a gente ter uma agenda, outra, mais congresso, ainda está todo mundo meio assustado para fazer seminário que eu fazia tanto. Mas eu virei o ano, pastor Moisés, sem nenhuma conta pendente. Cada dia 30 chega o dinheiro para pagar o carro, não sei como, irmão. Mas eu ainda estou andando de Corolla, ainda não faltou gasolina, ainda não faltou dinheiro para fazer a revisão. Não sei te dizer como. Chegou o final do ano, as contas estavam pagas, mas dia 23 de dezembro, pastor Moisés, eu abri o meu armário, fazia muito tempo que eu não via ele daquele jeito. E eu falei para o meu esposo: amor, Jesus cuidou de nós, não tem nenhuma conta para pagar, aleluia, já dá para pular num pé só. Mas nós vamos passar o Natal com um armário tão seco, como faz muito tempo que eu não via ele desse jeito. E o Marco falou: amor, não sei, mas eu estou sentindo que ele não vai ficar assim. Porque enquanto eu estava no hospital, pastor, Jesus me pegou na UTI. Mas foi lá em casa e pegou meu marido e pegou minha filha. Tudo que eu orei 23 anos pela minha filha, eu estou vendo ela viver agora. Porque Ele não faz a obra pela metade. Todo o medo, temor do meu melancólico, que tinha caderno e tinha planilha, Jesus pegou ele numa madrugada, ele passou uma madrugada inteira com a cara no chão chorando também, e Jesus disse para ele: para de ter medo, como eu cuido dela, eu cuido de ti, para, porque eu quero dar experiência para ti, eu vou fazer para ti ver, para com isso. E agora ele está pior do que eu. E eu falo: meu Deus, né, amor, nós temos que cuidar esse mês. Ele fala: Sara, fica tranquila, vai vir. Eu olho para ele e falo: meu Jesus, será que esse é meu marido ainda? Fica tranquila, amor, Jesus vai prover. Aí de repente, chegou de tardezinha, um irmão mandou um áudio para ele, porque Jesus falou com ele que ia mostrar isso para ele. E mandou um áudio para ele e falou: pastor Marco, o senhor pode ir no mercado comigo amanhã?
Dia 24. Porque Deus tocou no meu coração, eu preciso abençoar uma família antes do dia 25. Mas o senhor é meu pastor, o senhor podia ir junto comigo? E aí o Marco olhou para mim e falou: amor, aquele irmão está me chamando para ir no mercado, o que eu vou fazer no mercado? Eu nem sei comprar coisa de mercado. E ele disse: eu vou perguntar para ele se eu posso te levar junto. E aí ele falou: irmão, posso levar a Sara junto? Claro, pastor, eu vou levar minha esposa também então. E fomos no mercado, e o irmão marcou num mercado bem chique de Joinville. E chegou no mercado, ele trouxe um carrinho e disse: pastora, eu tenho 730 reais, exatamente isso ele falou, para nós fazer uma compra, porque eu preciso abençoar uma família. E eu trouxe vocês, porque vocês vão saber o que comprar melhor para essa família. E eu falei: irmão, eu só vou fazer uma pergunta então para ti, não tem problema, nós vamos comprar. Meu Deus, eu amo ir no mercado. E eu falei: meu armário está vazio, mas Jesus está me dando a oportunidade de abençoar alguém. Porque quando Jesus trata a gente, irmão, qualquer resquício de egoísmo vai embora. Você pode não ter, mas você pula de alegria quando tu vê Deus fazendo e cumprindo a promessa na vida de alguém. E isso precisa voltar para a nossa vida. Esse negócio de concorrência, irmão, Jesus vai quebrar tanto. Vocês só escutam o que eu estou dizendo. Jesus vai arrancar, esfolar, vai fazer o que for preciso, mas a gente vai mudar. A igreja vai mudar. Nós choramos tanto por um avivamento, o avivamento está aí, já começou, e tem gente que ainda não percebeu. E eu falei: irmão, essa família tem crianças, porque se tiver, né, a gente pega uma bolachinha recheada, um iogurte, coisa para criança. Ele disse: não tem criança, irmã Sara, é só adulto. Eu falei: então eu vou pegar carne, que adulto gosta de carne, eu gosto de carne. E nós começamos a somar e fazer conta, e eu pensei: arroz e feijão, e fubá e farinha, normalmente tem, irmão, vem bastante na cesta básica, quando socorre os irmãos. Mas às vezes uma margarininha, um requeijão. É final de ano, a irmã vai querer fazer um pudinzinho de leite, não tem banho-maria, né? Não tem. E eu falei: amor, vamos pegar umas coisas boas para essa pessoa. E eu fiz realmente a compra, como eu imaginava que deveria fazer para mim, como eu nunca tinha feito. E quando terminamos de pegar as coisas, eu disse: amor, agora vamos pegar carne. Essa família vai dar pulo de alegria quando ganhar essas carnes. E eu fui lá na carne boa, irmão. Não peguei coisa feia, não. Fui lá naqueles pacotes de contrafilé, picanha. Eu peguei uns 300 reais só de carne. E chegou uma hora que a gente se perdeu na conta. E eu falei: amor, isso aqui vai passar de 730. E agora nós não temos, mas vamos ter que usar o crédito ainda para ajudar a abençoar essa família. Porque vão dizer para o irmão que o resto nós vamos passar agora. Como é que nós vamos devolver esse negócio? E quando nós passamos no caixa, deu 850 reais. E eu falei: irmão, nós vamos pagar o resto, porque a gente que se perdeu na conta. Mas nós não quisemos tirar nada do carrinho, deixa nós abençoar também. É dando que se recebe. É dando que se recebe. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar. E aí o irmão disse: não, a senhora não vai pagar nada, nem o pastor, pode deixar. É porque era para ser esse valor. Então foi lá e passou aqueles cartão abençoado, uma cor meio escura assim. Os crentes almejam bastante, mas bem pouco tem. E descemos com o carrinho e ele falou: pastor, será que eu posso colocar no porta-mala de vocês? E o Marco me cutucou e falou: amor, nós temos compromisso agora. Eu falei: não. Então de certo ele quer que a gente entrega, né, porque a gente é pastor. Eu falei: vai ver. Fomos lá e ele ajudou a botar tudo dentro do nosso carro. E daí o Marco falou para ele: mano, onde é que nós vamos entregar isso aqui? Ele falou: não, pastor, leva para casa. Porque Jesus mandou eu fazer essa compra, mas ele disse que era para trazer vocês para escolher. Leva para casa porque é de vocês. E dia 24, irmão, nunca vi tanta comida boa dentro daquele armário como há muito tempo eu não via. Desde o começo da pandemia, pelo menos. Irmão, aquele filé, aquelas picanhas não tinha, fazia um tempinho. Passamos um Natal tão abençoado. Mês de janeiro é o pior mês, não é? Até para cantor itinerante, para pregador. Ninguém faz congresso em janeiro. Normalmente a gente diz que é prova. Começou janeiro, irmãos, e nós tínhamos que saldar uma conta.
trocar de casa, voltar para um apartamento nosso. E eu tinha somado por cima, junto com meu esposo, dava perto de 5.000. Eu falei, meu Jesus, janeiro. Deixou para acontecer isso em janeiro, tudo esse tempo, mas janeiro me cai 5.000. Eu passei uma noite falando com Jesus na sala, sentada, conversando. Parei de orar essas orações hipócritas. Me perdoe a sinceridade, mas eu estou tão corajosa agora, irmão. Nada que 7 dias na UTI não te ensine. Fiquei conversando com ele, falando, pai, eu sei que tu vai fazer, mas olha aqui que ansiosa que eu estou, pai, atribulada. Estou quase comendo as unhas, pai. Mas eu sei que tu vai fazer, tu sempre cuidou. Mas eu estou atribulada, pai, eu vou contar para ti. Não minto mais para ti agora, pai. Estou atribulada, perturbada, nem consigo dormir. Jesus, vem aqui, faz alguma coisa. Primeiro em mim, Jesus, me acalma. O que é isso, Jesus? Que vergonha. Estou com uma vergonha de ti, Jesus, mas eu estou assim. Fiquei conversando com ele. De manhã, fui dormir. E quando eu acordei, lá por 8 e pouquinho, tinha uma mensagem no meu celular de uma moça que Jesus levou na nossa igreja depois de 8 anos. Ela trabalhou comigo quando eu era gerente da livraria Midas, em Joinville. E ela apareceu na nossa igreja, começou a ver os cultos online, apareceu lá um dia e disse, Sara, você sabia que lá naquela livraria, um dia você conversou comigo, você me contou a sua história, e a minha história mudou, e eu te acompanho desde a livraria, eu te acompanho pelo Face, pelo Instagram, e eu vi tudo que Deus fez na tua vida, e você se tornou uma inspiração para mim. E eu fiquei até sem jeito, falei, meu Deus, querida, eu que estou feliz de te ver de novo. Ela falou, eu quero congregar aqui, e eu vou trazer meu esposo. Uma pessoa muito simples. E nesse dia ela me mandou uma mensagem e falou, Sara, essa noite eu tive um sonho com você, mas eu sei que não foi um sonho, faz tempo que eu não tenho sonho assim. Eu te vi andando na sala de uma casa para lá e para cá, e você estava muito preocupada, e você andava de um lado para o outro. Eu andei a noite inteira, irmão, falando com Jesus, sentava no sofá e andei a noite inteira. E Jesus disse que eu preciso, hoje ainda, mandar uma oferta para você. E eu fiquei tão comovida, porque eles têm 2 filhinhos pequenos. Não é gente rica, irmão, você entendeu? E eu falei, oh, minha linda. E ela falou que quando sonhou, ela acordou, o Senhor falou que tinha dado uma oferta. Ela orou muito tempo por mim naquela noite. Coisa linda, né, irmão, que Jesus faz. Eu pedindo para Ele me acalmar e Ele levantando gente para orar por mim. Você está vendo o que Ele faz? E eu disse, o maior presente que você me dá, a maior ajuda é você ter orado por mim. Continua orando por mim, você não precisa mandar nada. E ela disse, me manda a conta. Eu falei, não vou mandar a conta. Mas ela insistiu e ela falou, pastora, me manda a conta. Você não pode me impedir de ser abençoada. Aí eu falei, meu Jesus. Mandei a conta para a menina. E passou. Quando chegou o final da tarde, mais ou menos, apareceu na tela do meu celular, cada mensagem que a gente espera, um tal de Pix. Eu falei, nossa, que chique, agora eu estou recebendo Pix. Abri o aplicativo do banco e tomei um susto. Falei, meu Jesus, olha como a gente é incrédulo, pastor Moisés. Tadinha da irmã, deve ter digitado um 0 a mais. Sangue de Jesus tem poder. Nem vou contar para o meu marido para não criar expectativa. Eu vou falar com a irmã primeiro para devolver o dinheiro da irmã, Jesus amado. Aí eu falei, mana, é isso mesmo que você depositou? Tu não se enganou e botou um 0 a mais? E ela falou, não, pastora, é isso mesmo. É que Jesus disse também o valor que era para mim depositar. Eu falei, sério? Como é que tu chegou a essa conclusão? Ela falou, então, desde manhã eu sabia que eu tinha que depositar um valor para ti, eu não sabia quanto que era. Eu fiquei falando com Jesus dentro de casa. Jesus, tu falou que era para dar, agora diz o valor. Ainda tem gente crente na terra. Diz o valor, Jesus, diz o valor. E fiquei falando com ele, irmã Sara, e nada. Daqui a pouco meu esposo me ligou do trabalho. E ele não sonha, irmã Sara, é tão esquisito, meu marido não sonha. E ele ligou e disse, amor, eu sonhei com a irmã Sara, com a pastora Sara. Sonhei com a pastora Sara. Sonhei. O que tu sonhou? Eu sonhei que ela tinha comprado 5 quilos de uma granola tão bonita. E ela ia dar para um monte de pessoa comer 5 quilos. Engraçado, né, amor? Por que eu sonhei? Eu sabia que era 5 quilos. Ela falou, já entendi, amor. É esse o valor que eu tenho que dar.
Aí ele disse, é mesmo, né, amor? Então deposita para ela. E ela depositou 5 mil. Uma oferta assim, fazia tempo que eu não ganhava, pastor. E aí eu pensei que tinha 0 demais, por isso que eu me assustei. Em janeiro, né, irmão? E uma família que não é rica nem nada. Irmão, mesmo que for rico, precisa ouvir uma voz muito grande do Senhor para chegar e dar 5 mil em espécie. Porque se tem uma coisa que os crentes fazem prova, pastor Moisés, é quando o Espírito Santo manda dar uma oferta. Vira um Gideão na hora. Se chover no novelo, mas não chover fora, tem que chover fora, não chover no novelo, tem que não sei o quê. Quando é para ele ganhar uma benção, quando é para ele semear. Outras coisas nem faz prova com Deus, nem pergunta, se mete em cada enrascada, arruma dívida que não era para arrumar, briga com quem não devia brigar. Aí Jesus diz, vai lá e semeia, manda uma oferta, bom samaritano, vou fazer uma prova com Deus. Se terminar a vigília, o pastor Moisés disser que aparecer os 300, eu guardo o meu 100. E perde de ser abençoado. Perde de ser abençoado. Irmão, quem investe no reino está fazendo o melhor investimento que tem na face da terra. Jesus ministrou isso também na UTI para mim. Porque a gente está tão ferido com esse negócio de oferta, de dízimo, porque tem tanta gente abusando, e a igreja está tão machucada com isso. Eu também fiquei machucada com isso, que eu tinha até perdido o jeito de pregar sobre contribuição. Não queria, pastor, não queria falar. Sabe o que Jesus falou na UTI para mim? Eu vou te curar aqui, e tu vai voltar a pregar de novo e ensinar meu povo a contribuir de novo. Porque se tu não pregar e tu não ensinar, eu não posso abençoar o meu povo que eu botei lá para vocês cuidar. Tu vai voltar a falar sobre isso. E eu cheguei em casa e falei, marido, nós temos que pregar de novo sobre isso. Vamos parar com essa bobiça, porque Jesus curou nós também. E vamos começar a ofertar como a gente não ofertava mais. Ei, você que está me ouvindo aí em casa, ninguém combinou nada não, pastor Moisés nunca me pediu para falar nada, e quando eu pergunto para ele o tempo para pregar, ele diz, deixa Deus te usar, é tudo que eu escuto. Mas você precisa ser curado dessa ferida que o diabo botou em nós. Ele usou um bocado de gente que não tem compromisso, escândalo apareceu, e agora os crentes fecharam a mão, e agora estão tudo em crise. Volta a abrir tua mão para te ver. Semeia com alegria, procura projetos sérios como esse, vidas aqui sendo transformadas, vidas sendo curadas. Não dê em qualquer lugar não, peça sabedoria a Deus. Mas aqui a gente conhece, eu conheço, não é de hoje esse projeto, conheço o testemunho do pastor Moisés, conheço a vida deles, sei o que eles passam. Então pelo amor de Deus, pare de ser miserável. R$100 não muda a vida de ninguém, irmão, mas quando a gente investe no reino, a gente para de ser miserável. Deus para de fechar a mão, Ele estende a mão sobre a vida da gente, Ele multiplica, o pouco que a gente ganha começa a ficar muito. Eu tenho uma notícia do céu aqui nessa noite, e eu paro aqui para orar. Jesus vai mudar hoje a dieta de muito crente que está me vendo aqui, mas daqueles que estão me vendo lá em casa. Tem gente, me diz o Espírito Santo, chegou aqui hoje comendo pão de lágrima, mas tu vai sair daqui já alimentado com esse pão do céu. Tu vai para dentro da tua casa hoje, chega lá profetizando e dizendo, o pão do céu voltou comigo, o pão do céu voltou comigo, a providência vai chegar, nós vamos botar a vida em ordem, mas eu vou voltar a semear no reino, eu vou voltar a abençoar. Você pode fazer um propósito hoje, se você colocar de coração, se você se quebrantar de coração, do jeito que eu falei para você, que o Senhor está com saudade de ver a gente fazer. Sabe aquele coração lá do começo, que a gente pensava primeiro no próximo, para depois pensar na gente? Sabe aquele coração, irmão? Aquele que o Espírito Santo falava e tu arrancava o sapato do teu pé e tu dava para alguém, nunca mais tu fez isso. Aquele que o Espírito Santo falava, tu arrancava o paletó, a gravata e dava para o irmão que o Espírito Santo falava. Sabe aquele amor, irmão, que a gente entendia que nada do que a gente tem é da gente? Sabe aquele amor? Não espere Jesus te colocar
e te parar como me parou. Por isso que eu estou contando para você, porque pode ser diferente para você. Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o coração. Hoje o Pai está falando para filhos, bem de pertinho, bem de pertinho, bem de pertinho. Amandurica, mandarai. Está na hora de nós voltar a comer desse pão do céu, que transforma a gente de verdade, de dentro para fora, que vai arrancar o egoísmo do nosso coração. Eu não estou falando do seu, estou falando do nosso, porque eu ainda estou em tratamento. Mas já falei para ele, trata tudo, Pai, que tem que tratar. Trata, Pai, trata, limpa, desconstrói, faz de novo, Pai. Faz de novo, não me deixa mais ser a mesma. Eu não quero mais ser a mesma, Pai. Está tão bom agora, está tão diferente. A oração voltou a ficar diferente. Voltei até a tocar violão, que quantos anos eu não tocava. Voltei a pegar ele, cantar para Jesus de uma forma diferente. Estou mais crente, estou melhor, muito melhor, muito melhor. Estou com vontade de pregar. Mas pregar mensagem assim, simples, um evangelho simples, mas fazer a gente entender que está na hora da gente mudar muitos comportamentos, muitos comportamentos. O pão do céu está aqui hoje. Talvez não é a mensagem que muita gente queria ouvir. Ah, mas eu vou para casa tão feliz hoje, com o coração tão aliviado, porque o Pai me deu essa oportunidade. Não foi o Senhor que me convidou, pastor Moisés. Eu pedi para Ele. E eu disse, Pai, no início do ano, me dá a oportunidade de ter visibilidade, não só na minha cidade. Eu preciso contar para mais gente. Eles precisam ouvir, Pai. Eles precisam ouvir o que Tu fez na minha vida naquela UTI. Sabe o que o Senhor disse para mim? Fala para o meu povo parar de dizer nas redes sociais, no WhatsApp, parar de botar mensagem quando alguém pede oração e diz, estamos orando por você. O meu povo está mentindo, filha, porque a maioria não ora. Essa multidão que o teu esposo está dizendo que estão postando em rede social, estão compartilhando, estão orando por ti, o Senhor disse para mim, nem 20% estão orando. Por isso que eu chamei minha sobrinha, meu esposo, e eu falei, por favor, eu mal conseguia falar ainda. Eu disse, por favor, vão para a igreja hoje, tranca a porta, convida o povo, mas se não vir ninguém, dobra o joelho vocês e clama por mim, porque o Senhor disse que desde o primeiro dia que eu entrei no hospital, Ele já tinha ouvido a minha oração, mas havia uma guerra no mundo espiritual e precisava de gente guerreando na terra, porque na minha fraqueza eu não tinha força para orar como deveria. E quando eles entraram na igreja naquela noite, passaram algumas horas de joelho, minha filha nunca orou daquela maneira, com o rosto no chão, e chorou pela vida da mãe dela. Naquela madrugada eu comecei a melhorar, começou meu quadro mudar naquela UTI, e eu dizia para eles, não parem de orar até eu chegar em casa, não parem de orar, porque quando eu chegar eu vou orar com vocês. E dentro de 3 dias os médicos se surpreenderam, eu saí da UTI. Quando eu saí da UTI, eu não saí sendo desmamada, como eles falam, voltando para o oxigênio devagar. Eu saí da UTI sem máscara de oxigênio, porque Jesus disse que eu estava curada. Ele disse que me levou para curar eu de mim mesma. E quando Ele me curou, Ele disse, agora tu vai para casa, mas agora prega, mas agora fala, mas agora ensina, porque quando tu falar eu vou confirmar, porque eu vou incendiar corações, e através de ti eu vou multiplicar gente incendiada. Fique de pé em nome de Jesus. Chacamanduri, calamanduri, assai. Você não está aqui em vão. Você não está assistindo aí ainda. Você já podia ter ido dormir, mas você ainda está aí grudado. É porque você precisava ouvir essa palavra. Dentre tantos que podiam estar assistindo, podiam estar ajudando, podiam estar compartilhando, podiam se tornar missionário na cidade, no estado que estão. Dentre tantos, você está aí. Então é para você. É para ti que está aqui. É para ti que está aqui. Vocês cantaram de um jeito tão maravilhoso nessa noite.
Jesus disse para mim que esse tempo, esse de pandemia, mudou muito de vocês. E a evolução vai continuar. Eu tenho uma notícia para vocês. Esse grupo de louvor, não conheço vocês, mas o Senhor vai criar oportunidades como nunca criou, porque Ele vai começar a pegar aqueles que nunca foram, mas que estão dispostos a descer. Tem muita gente querendo subir, e o Pai disse para mim que era para descer. É para descer. Não fica almejando subir, só almeja subir para o céu, irmão. Mas vamos descer. Ai, demais. Eu sei que o Pai está fazendo milagre aqui nessa noite, e vocês vão testemunhar depois. Ele é comprometido com a palavra da verdade, e eu estou pregando só a verdade para você aqui nessa noite. Não fiquei preocupada de falar a palavra bonita, de te encantar, não, porque saiu tudo isso, tudo. Amai de conde, ai. E se você quiser, porque tem que querer, irmão, porque ele perguntou para mim na UTI se eu queria, ele podia tirar a impostora de dentro de mim e fazer eu voltar para aquele plano original. Tem um plano original para a tua vida, mas no meio do caminho a gente vai criando atalhos, a gente vai estragando muita coisa. Quando Deus tirou Israel do Egito, o plano original era levar direto para Canaã, mas no deserto, o salmista escreve que eles tentaram a Deus no deserto, eles brincaram, eles queriam voltar para o Egito, e aí eles não chegaram, eles saíram do plano original. Tem um plano original de Deus, tem um propósito original, Jussara, original. Nós temos que voltar para esse original de Deus. E se você quiser orar de uma forma diferente comigo hoje, uma oração bem simples, mas se você quiser e dizer com coragem: Senhor, pode me desconstruir. Se foi construído crenças erradas dentro de mim, Senhor, se eu aprendi coisas que hoje estão me travando, pode desconstruir, Pai. Eu quero voltar para o teu propósito original. Se você está cansado de ter que representar partes da tua vida que você não é, mas você quer voltar para o original hoje, quer voltar para aquela graça, aquela alegria que você tinha de falar com o Pai, de ouvir Ele falar. Você não tinha pressa, você nem perguntava quem era o cantor e o pregador do evento, do culto. Você vinha para ouvir o Pai. Ele vai restaurar isso em você. Se você está disposto, se você está disposta, bota uma mão assim no teu coração, só como um sinal visível da tua dependência dEle. Não fica com medo de depender dEle. Ele vai cuidar de nós, Jackson. Ele vai cuidar. Semana passada ele usou um vaso para dizer para mim: fica tranquilo, eu continuo cuidando. Não sabia de nada. E disse de novo: não devolve o carro, tá? Fica com o carro, porque eu vou te mostrar quem é que cuida. Aleluia, Ele continua cuidando. E Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Vai cuidar da tua casa. Vai cuidar dos teus filhos. Ele só quer que tu te volta para Ele desse jeito. Vai abrir porta onde não tem porta. Não vai faltar. Pode ser que não vai sobrar algum tempo, mas não vai faltar, o Pai está dizendo. Não vai faltar. Aquieta teu coração. Honra o Pai, que Ele vai te honrar. Honra o Pai, honra a palavra dEle. Honra Ele. Arruma o que tem que arrumar, querido, querida. Arruma, pede para Ele que tu quer arrumar. Faz um planejamento nesse ano. Vai botando em ordem as coisas que tem que botar. Porque quando estiver em ordem, vai ser diferente, acredite. Vai ser diferente. Alacamanduri, mandaramassai. Você que está ferido, você que está ferida em relação a ofertar, dizimar. Sabe aquela alegria quando o Pai falava e você abençoava a vida de alguém? Vai voltar, vai voltar. Essa ferida vai sarar
E você vai voltar a ser um semeador. Não murmura mais, em nome de Jesus, não murmura mais. Você está travando muitas coisas que Deus quer fazer na tua vida. Pelo amor de Deus, para de falar para os outros ainda. Não dizima mais, não oferta mais. Pelo amor de Deus, pare de distribuir veneno. Comece a distribuir palavra de vida. Lembre-se que o mundo espiritual vai se mover pelas declarações de fé da palavra que você fizer. Comece a orar na tua casa em concordância. Chama a tua esposa e teus filhos, dá a mão para eles e diz: eu vou orar. E vocês oram comigo. E diz que vocês estão concordando com essa oração. Vão começar a orar em concordância. Concordância. Quando vocês forem ensaiar, meus filhos, dê a mão junto e ore em concordância. Em concordância. Um só propósito, um só propósito. Quando cantar, Senhor, nós queremos isso. Não precisa pedir nada para a terra, nada. O Pai está falando com vocês de um jeito tão especial. Nada para a terra. Pede para o reino. Porque enquanto vocês cuidar do reino, Ele cuida de tudo na terra. Cuida do reino, irmão. Cuida do reino. Cuida do reino. Cuida do reino. Cuida do reino, que Ele vai cuidar da tua casa. Cuida do reino, investe no reino. Investe para ganhar alma. Se for preciso parar de comprar um par de sapato novo, uma roupa nova, para, teu guarda-roupa está transbordando, volta a usar a tua roupa. Para que 30 par de sapato? Invista no reino. Tem alguém que já furou, invista no reino. Pergunte para o teu irmão, para a tua irmã, se está precisando de alguma coisa. Esse tempo de crise vai ser o tempo que a igreja mais vai provar milagre e mais vai testemunhar. Nós vamos ver crente testemunhando coisas extraordinárias. O celeiro de Deus não está vazio, o céu não está em crise, a mão dele não está encolhida, o Covid não pegou ele de surpresa, não. Tchepacai, mandou. Fecha teus olhos agora, você que está em casa, fecha os teus olhos agora, e a mesma graça que nós estamos sentindo aqui, tu vai sentir na tua casa, da mesma unção que está aqui, vai chegar no teu lar agora, a mesma cura que está acontecendo aqui, vai acontecer aí. Você não está acordado até agora em vão. Tirabagassuri andalabassai. Ô Paizinho, olha nós aqui, Pai. Inclina, Pai, o teu olhar para nós aqui nessa noite. Oh Pai, olha aqui para o bom samaritano dessa noite. Olha para nós aqui nesse morro, Pai, no meio desse mato. Olha para nós aqui, Pai, nessa estrutura tão simples. Mas os que estão aqui, os que estão assistindo agora, não ficaram assistindo para ver espetáculo, Pai. Não ficaram assistindo para ver um lugar chique e bonito, Pai, uma iluminação perfeita, não. Eles ficaram assistindo porque queriam ouvir a Tua voz. E eu sei que Tu está falando de um jeito muito especial, Paizinho, assim como Tu está fazendo aqui, convencendo corações aqui. Convence lá na casa também, Pai. Muda a história dessa família, Pai. Que eles comecem a escrever para o pastor Moisés e comecem a contar testemunho de milagre, Pai. Abre do Teu bom tesouro sobre teu filho e tua filha que está orando agora, Pai, com essa mão sobre o coração, como um sinal de dependência de Ti, Pai. Tira o medo que está bloqueando, que está travando. Faz-nos andar sobre as águas, sobre a Tua palavra nós vamos andar sobre as águas, Pai, e eu creio no poder da Tua palavra. Ti hagai te poriamanduri galamasti. Ah, Pai, sopra no coração desse crente, Pai. Ah, Pai, faz ele lembrar agora, Pai. Ah, Pai, do jeito que Tu falou comigo, Pai. Tem coisas na vida desse crente que está aqui, que está em casa, Pai, que está travando o Teu trabalhar, Pai. Faz ele lembrar, Pai. Faz ele lembrar da cena. Faz ele lembrar, faz ela lembrar do que falou, Pai. Faz eles lembrar daquele momento, Pai, que não exerceram misericórdia como Tu manda. Daquele momento que era para perdoar, mas não perdoaram. Aquele momento que Tu mandou abraçar, mas não abraçamos. Pai, faz lembrar, Pai. Traz a memória para nós se arrepender de verdade, Pai. Traz a memória
memória para nós clamar com a cara no chão. Traz a memória para nós se humilhar, para nós ser tratado. Pai, nós queremos chegar no céu, Pai. Essa terra é passageira, Pai. Tudo vai ficar aqui, Pai, mas nós queremos chegar no céu. E eu não quero chegar no céu de mão vazia. Os teus filhos também não querem. Dai-nos oportunidade, Pai. Dai-nos oportunidade, Pai. Te revela para nós novamente, Pai, daquele jeitinho, Pai, que nós estamos com saudade, aqueles encontros, Pai, que nós tínhamos contigo, sem pressa, Pai. Eu sei que Tu está com saudade, Pai, de te relacionar com muitos filhos e filhas, Pai. Ah, Pai, ensina eles a entender, Pai, o que Tu estás fazendo nesse tempo. Ensina-nos, Pai, tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Ai, Pai, que quando nós pegar a Tua palavra, Pai, seja diferente, que haja revelação do céu para cada um de nós, que nós possamos vir na Tua casa de uma maneira diferente, que o temor volte em cada coração, Pai, que o amor verdadeiro, genuíno, aquele que vem de Ti, Pai, se estabeleça na nossa vida, Pai. Eu oro, Pai, pedindo, Pai, e cada filho Teu, cada filha Tua que está concordando, Pai, com cada palavra que eu estou dizendo, Pai, que quando ele diga amém nessa noite, Pai, seja assinado no céu, Pai, seja ligado no céu, essa oração de concordância nessa noite, Pai. Nós queremos ser melhor, nós queremos sair daqui melhor, Pai. No Teu nome eu oro com Teus filhos, Tuas filhas, que estão aqui, aqueles que estão lá em casa, Pai. Nós oramos, Pai, concordando, Pai, e dizendo amém. Amém, Pai. Amém, Pai. Escuta o amém da nossa alma, Pai. Escuta o amém da nossa alma, Pai, dizendo que assim seja, Pai. Devolvemos a Ti total controle da nossa vida, Pai. Que nenhuma área da nossa vida esteja fora do Teu controle, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.